Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Quando Franciele tinha 8 anos de idade, ela morava com a família em Rondônia, na cidade de Porto Velho. Num certo dia, sua mãe pediu a ela que ligasse a bomba d'água, algo que ela costumava fazer. Só que nesse dia, sem querer, quando estava lá para ligar a bomba d'água, que significa encostar 2 fios, ela acabou pegando num fio desencapado e levou um forte choque elétrico. Teve uma EQM. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje. O link da segunda parte está na descrição do vídeo para você. Vamos conhecer a história dela? Paula Franciele, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias que você já me contou numa conversa prévia que tivemos. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo o que aconteceu sem economizar nos detalhes. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando a minha história. Eu me chamo Paula Franciele, sou funcionária pública estadual, sou professora de filosofia, trabalho com ensino médio, falo de Curitiba e sou funcionária pública de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. E a minha experiência em si aconteceu quando eu era criança, eu tinha por volta de 8 anos. Nessa época, eu morava no norte do estado, no norte do país. Eu morava em Porto Velho, em Rondônia. Por uma época, eu morei lá com os meus pais. E essa experiência aconteceu quando eu morava na cidade de Porto Velho, num bairro que hoje se chama Areia Branca. Então, eu me lembro desses detalhes, assim. E a experiência foi, assim, bem corriqueira mesmo, uma situação bem do dia a dia mesmo. Então, eu estava em casa, minha mãe pediu para que eu ligasse a bomba de água, que era absolutamente normal, porque naquela época, naquele momento, era normal as casas ter poço de água, onde a gente colocava uma bomba lá e ligava para encher a caixa d'água. Então, nesse ato de eu ligar a bomba, o fio, né, a gente enroscava um fio no outro, e eu acabei tocando no fio, e eu acabei levando um choque, e fiquei grudada, fiquei lá, né, levando uma descarga elétrica, e assim, aconteceu aí, nesse fato de eu ter levado esse choque. E muito curioso, porque quando eu levei o choque, eu lembro de olhar para o meu dedo. Acho que talvez até pelo próprio ato em si, de levar o fio para colocar no outro. Mas eu lembro de olhar para o meu dedo e é como se fosse a última imagem que eu tivesse vendo de mim, do meu corpo. E talvez eu acho que esse detalhe eu não tenha falado no primeiro momento, mas eu lembro de olhar assim para o meu dedo e é como se congelasse. É a última imagem que que eu tivesse visto ali de mim. E eu sabia que eu ia morrer. Né? Engraçado, porque ninguém me falou nada. Mas foi tudo muito rápido. Quando eu coloquei o fio, que eu levei a descarga elétrica, que eu olhei para o meu dedo, é como se aquele olhar para o meu dedo é como se fosse uma despedida de mim, do meu corpo. Eu sabia que eu ia morrer, sabe? Me veio isso. E imediatamente após isso, eu já estava me vendo de cima. Quando eu me vi de cima, eu vi toda a cena que estava acontecendo lá embaixo. E quando eu me vi de cima, eu me vi de costa, eu via o meu cabelo, eu me via lá com o braço. E assim, neste momento, segundo a minha mãe me contou depois, que eu comecei a gritar por conta do choque. Porém, neste momento do choque, eu não
não vi a minha mãe, assim, o momento ali a percepção do corpo ali. Eu não vi a minha mãe, eu não vi ela chegando próxima a mim, eu não vi o cachorro que chegou e que estava latindo, eu não vi nada. Assim, a percepção do corpo ali tomando choque. Ali não, eu não via nada. Mas eu via a cena de cima. Então, eu vi que a minha mãe saiu correndo, ela disse que eu estava gritando, porém, essa visão que eu tinha de cima, eu não escutava eu gritar, eu não escutava o cachorro latir. Mas assim, eu via o que estava acontecendo. Quando eu retomei a consciência, assim, do corpo, assim, alguma coisa, assim, me soltou, porque não foi, assim, o meu movimento consciente, tipo, eu tô grudada aqui, eu vou me desgrudar. Não teve isso. Alguma coisa, não sei, que fez com que eu soltasse o fio, e quando eu soltei o fio, que eu me virei, que eu me dei conta, assim, que retomei a consciência. Minha mãe já estava aqui do meu lado. Durante o momento que eu estava tomando o choque, eu não vi a minha mãe se aproximar de mim. Como eu falei, eu não via, né, o cachorro, não vi nada disso. Então, aquilo que eu falei, eu via essa imagem, o que estava acontecendo, eu via mais de cima. Então, o que eu percebo que, durante o momento que eu estava tomando o choque, é como se só o meu corpo estivesse ali e a minha mente, digamos assim, saísse. Então, quem estava vendo lá de cima? Era eu, mas a minha mente. E quem estava lá era só o corpo tomando choque e talvez reagindo, gritando ali, mas eu não estava ali. A minha consciência estava vendo de cima essa situação. O relato em si foi esse, né? Porém, voltando lá, a parte que eu estou me vendo de cima, que eu vou chamar assim, talvez a consciência estava de cima. Eu estava vendo o que estava acontecendo lá embaixo. Eu vi a minha mãe chegar, mas eu não escutava. Eu não escutava, assim, como eu falei. Não escutava a voz da minha mãe, não escutava ela falar, não sei se ela falou, porque eu via, mas eu não escutava, eu gritando que ela falou que eu estava gritando, o cachorro estava latindo, eu não escutava isso. Mas eu estava vendo o que estava acontecendo. E nesse primeiro momento que eu vejo a cena em si, limpa. Tava um dia ensolarado, tudo. Eu vejo a mesma coisa. Porém, nesse tempo que eu estava ali em cima ainda, foi começando eu fui tendo percepção das coisas, é como se tivesse ampliado ali uma visão, sabe? Então, assim, como é que eu posso dizer? Sabe quando você tá com os olhos fechados e você abre, o primeiro momento você vê meio que tudo e depois você vai vendo os detalhes? É como se fosse isso. Então, nesse momento que eu estava me vendo de cima, o primeiro momento que eu vi a cena e que eu vi era limpo. Depois, eu continuei vendo e aí foi aparecendo detalhes. E nesses detalhes, é uma coisa assim que hoje me emociona bastante falar, porque é como se tivesse ampliado o meu campo de visão. É como se a nossa visão aqui, assim, matéria, o olho nu não consegue captar tudo que existe. E nesse momento que eu estava me vendo lá de cima, como eu falei, o primeiro momento eu vi normal. Depois é como, sabe quando você pisca assim e você começa a vir os detalhes que abriu, expandiu a visão, eu comecei a ver todo o espaço preenchido, sabe? Todo o espaço era preenchido. Porém, como é que eu posso
dizer esse preenchimento. Era um preenchimento tão sutil, tão leve. É como se fossem micropartículas, assim, mas todo o espaço preenchido. E as pessoas, assim, a minha mãe, ela vinha, né? Ela vinha assim para o meu lado e é como se concentrasse essas partículas nela, assim, no corpo dela. E também no cachorro, que nós tínhamos uma cadela e nós éramos muito apegadas a essa cadela. E a cadela, ela se movimentava. Eu via ela se movimentando e se concentrava também essas micropartículas no corpo da cadela. E também se concentrava, porém não com tanta intensidade, se concentrava nas plantas, que minha mãe tinha muitas plantas. E nesse dia estava ensolarado, mas às vezes dava, sabe aquele ventinho que se move, sabe esses detalhes assim, que às vezes a planta vai para lá. Então tinha essas micropartículas nas plantas, porém tinha em tudo, mas se concentrava, tinha assim muito, em muita quantidade na minha mãe, no cachorro. E quando eles se movimentavam, essas partículas também acompanhava o corpo ali. E é muito interessante, porque dava para ver o sentimento. Assim, a minha mãe, quando ela veio, acho que talvez, né, assim, me viu gritando e saiu, o que está acontecendo? Eu conseguia ver através dessas micropartículas o sentimento dela, da preocupação, meio que sem saber o que estava acontecendo. E o cachorro latindo também. Assim, o cachorro se movimentando, no caso. E é muito estranho falar disso, porque, como eu disse, não tem um parâmetro assim para dizer, se parece com isso. Não, foi exatamente assim. Todo o ambiente preenchido por micropartículas, mas era um preenchimento muito sutil, mas tinha em todo lugar e se concentrava nas pessoas. E dava para ver através dessa concentração de micropartículas o sentimento da pessoa. E depois, muito tempo depois que eu fui parar para pensar sobre isso, e eu não conseguia, assim, achar, assim, tipo, nossa, o que poderia ter sido aquilo? Né, será que, o que foi aquilo que aconteceu? Por que a visão, né, se abriu daquela maneira? E a partir daí, eu voltei, né, vamos supor, vou voltar lá para aquele momento, assim, matéria que eu retomo a consciência. Não sei, não sei, mas eu senti que não foi eu que tirou a minha mão dali. Sei lá, talvez uma força maior. Eu não senti ninguém pegar, não. Mas não foi eu não fiz esse movimento de tirar, não. Mas a minha mão foi tirada dali. Tá. Aí eu retomo a consciência. E a minha mãe está do meu lado. E aí eu, né, eu falo, né, sei lá, tava gritando, tava aquele calor ali do momento, a minha mãe, meu Deus, você levou um choque e tal. Tá. Depois disso, eu era criança, então eu não tinha noção, assim, tipo, nossa, o que aconteceu comigo? É tanto que eu fui parar para pensar sobre isso depois. E não foi, assim, de imediato que eu me lembrei. E, sei lá, eu tomei o choque, voltei, e tomei uma água, e passou e ficou tudo bem. Eu fui comentar sobre esse fato muito tempo depois, assim, algum tempo depois. Eu ainda era criança quando eu comentei, assim, com a minha mãe, mas, assim, ela escutou o que eu falei, mas ela não entrou em detalhes, assim. Eu acho que ela não se interessou muito pelo que tinha acontecido comigo. E a minha mãe, assim, ela era um tanto ignorante, então ela não deu muita atenção para isso que aconteceu.
Mas, enfim, perceber, assim, que a minha mãe não deu interesse, né? Não se interessou, eu também não falei mais nada. Mas eu guardei isso para mim uma vida inteira. É tanto que, depois que eu vi a oportunidade, assim, de contar, eu fico um pouco emocionada com isso. Depois que... É legal saber que hoje existem pessoas que se interessam por isso. Eu acho que é mais do que nos interessarmos por isso. Nós termos acesso à experiência que você teve é um aprendizado para todos nós que não temos nem como dimensionar o valor. Então, às vezes a gente... não vou falar porque vou ser ridicularizada, porque as pessoas não acreditam. Mas aí você vai guardando para si, né? Mas eu acho muito legal esse fato de que já existem pessoas interessadas em saber por que isso acontece e o que seria isso, né? É importante você saber, Franciele, que quando uma mão, eu sei disso como físico, né? Se você tem um fio desencapado aqui e a sua mão faz assim, ela não desgruda, você morre. Tanto é que todo eletricista sabe que para saber se está passando corrente por aquele fio ou não, ele sempre encosta as costas da mão, porque a contração muscular que ocorre vai fechar a mão. Então, que ela feche fora do fio, porque se encostar assim, agarra o fio. Então, eu pensei, quando você tinha me contado pela primeira vez, que tinha sido a sua mãe que, de alguma forma, tinha cortado o fio, ou desligado o fio, mas não, pelo que você está falando, é um mistério isso, né? Sim. Então, é só para enfatizar, ela veio, eu acho que depois ela me contou que quando ela chegou próxima a mim, ela viu que eu estava levando um choque e ela sabia que se ela tocasse em mim, ela ia levar um choque também. E ela nem chegou a tocar no fio em nada. Como eu falei, quando eu retomei a consciência, ela estava do meu lado, parada. Então ela não chegou a fazer movimento nenhum para que eu saísse daquela situação ali. Eu notei que você até teve um pouco mais de dificuldade de falar sobre essas partículas, como se isso fosse eventualmente ser difícil para as pessoas compreenderem ou até acreditarem nisso. Mas eu queria dizer a você que você é a terceira pessoa que fala isso. Uma delas nem tem a entrevista dela, porque ela mudou de ideia, resolveu não dar a entrevista, mas eu me lembro claramente que ela disse que no momento que ela atravessava, ela foi subindo, ela atravessava de um andar para o outro a casa, e que ela via que essas micropartículas que compunham as pessoas, compunham também a laje. Então eu pergunto para você o seguinte: essas micropartículas, elas também estavam presentes no ar, como compondo o ar? Sim, quando eu falo que estava presente em tudo, é exatamente. No ar mesmo. Só que assim, no ar era mais transparente, porém se concentrava mais e ficava uma cor talvez mais escura pela concentração nas pessoas, né? No caso, na minha mãe, no cachorro e também nas plantas. E em todo o resto. Tinha o poço, né? Tinha também no poço. Ou seja, então essas partículas, elas estavam em tudo, em todo lugar. 2 comentários. Primeiro, você comentou que o nosso olho não consegue ver tudo. Então, eu fico imaginando que uma boa forma da gente entender o que isso quer dizer é quando a gente pensa num outdoor que a gente vê na rua, por exemplo. Quando você chega muito perto daquela fotografia que é imensa, você começa a ver os pontos que compõem as cores e que
visto de perto, você nem consegue entender que tem um rosto ali. Conforme você se distancia, você vai começando a perder a percepção daqueles pontos e começa a perceber o todo que eles formam, que formam o rosto. Então é uma situação que me parece similar ao que você conta. Exato, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Tem uma coisa que você contou na nossa conversa que você não falou ou não detalhou da mesma forma agora e que eu gostaria de convidar você a detalhar. Você sentia que isso, de uma certa forma, tornava tudo interconectado e que você falou também sobre as coisas positivas, atitudes positivas e as atitudes negativas em função dessas micropartículas. Se lembra de você ter falado sobre isso? Lembro. Então, essa situação se encaixa na parte que eu contei que eu conseguia ver o sentimento da minha mãe. O sentimento meio confuso, meio desesperado, e eu conseguia ver isso nela. Então, eu acredito que depois, né, de ter tido essa visão, enfim, que se eu conseguia ver o sentimento da minha mãe através dessas partículas e daquilo que se concentrava nela, então eu consigo hoje, né, refletindo depois bastante sobre isso, mesmo sem ter uma resposta, mas por pura sensibilidade, eu acredito que todos nós somos conectados. E quando você, talvez, está vibrando, eu vou usar assim para o entendimento, mas quando você está vibrando ali algo bom, algo do bem, digamos assim, uma coisa boa, algo que sai de você, isso contagia alguém ou as pessoas que tá, porque aquilo exala de você. Assim como eu vi lá de cima. Então, você tá ali num sentimento bom, ou você tá, enfim, algo bom, aquilo vai meio que saindo de você e vai atingir outra pessoa, porque somos todos interligados por essas partículas. E ao contrário também, quando a pessoa está vibrando algo muito ruim ou negativo, ou coisas do tipo, também pode, eu acredito que atinge, sabe? Pela percepção que eu tive ali, eu tenho certeza que atinge, sim, os nossos olhos, o olho nu não consegue ver, mas eu não posso provar, talvez, né, ciência, não sei, não consegue comprovar isso, mas segundo essa experiência que eu tive, eu tenho absolutamente certeza que se você está vibrando algo ruim, ou que está pensando, ou que, como eu falei, exatamente assim, aquilo exala de você e vai atingir outras pessoas. Várias pessoas em relatos comentam que quando estão fora do corpo físico conseguem perceber o sentimento das pessoas que veem fora desse ambiente aqui. É como se nesse outro ambiente a comunicação se desse talvez através dos sentimentos. Você disse que você conseguia perceber o sentimento da sua mãe até através dessas micropartículas. Como é que você relaciona o sentimento às micropartículas? Entendi. É porque, assim, é como se o sentimento, o que ela estava sentindo, saísse dela e vibrasse as micropartículas. É como se fosse isso. É tanto que é como se, eu vou usar esse exemplo, mas é como se a pessoa fosse um imã. E essas micropartículas, de acordo com a vibração da pessoa, aquelas micropartículas se juntavam a mais ao corpo. É como se fosse assim. Você disse que as partículas elas vibravam mais na sua mãe, no cachorro e um pouco menos nas plantas. Menos, mas tinha também. Você chegou a perceber uma vibração nas partículas diferente conforme
o sentimento ou de aflição da sua mãe, ou do simplesmente estar lá da planta? Exatamente isso. Então, eu percebi que tem as partículas em tudo, porém, elas vibram diferente, né? É como, eu vou dar esse exemplo, mas é como se, o ser humano tem um calor, então talvez esse calor intensifica ali a vibração e, enfim. E como as plantas também tinham essas partículas, porém era diferente, e no cachorro também era diferente, porém era igual da minha mãe. Então, o que eu deduzi que tudo que é vivo, aliás, não só o que é vivo, tudo tem partículas. Porém, tudo que é vivo se diferencia de alguma maneira, sabe? Então, isso ficou muito bem claro assim para mim. Então, acredito que tudo que é vivo é tanto. Por que eu estou falando isso? Pela visão das plantas. Então, eu poderia. A minha mãe estava ali, mas como eu usei o calor do corpo, né? Ela estava. O ser humano, né, tem energia, calor tal. O cachorro também. Mas e as plantas? Porém, as plantas, elas tinham também, mas era diferente. É como se fosse menos. E é por isso que eu conseguia ver o sentimento da minha mãe. Porque a minha mãe fazia, as partículas que estavam concentradas nela vibrava diferente. E eu percebia e eu sabia que era o sentimento de aflição dela. Você chegou a notar essas partículas em algum objeto que a gente está acostumado a achar que não tem vida, como uma cadeira, uma pedra, o chão? Então, mas assim, tinha, olha só que interessante, porque tinha as partículas estavam em tudo, porém, elas não vibravam. E elas só vibravam na minha mãe, no cachorro, nas plantas, sabe? Então, por exemplo, no poço, eu lembro, eu tenho a imagem perfeita do poço, que as partículas estavam no poço, porém, elas não vibravam. Elas estavam lá, mas elas não vibravam. E elas conseguiam, e elas vibravam com a minha mãe, com o cachorro, com as plantas, enfim. Mas elas eram iguais, tanto as que vibravam como as que não vibravam. E todas iguais, todas. O que fazia a diferença é exatamente. As partículas eram todas iguais, mas o que diferenciava era a energia que saía do corpo da minha mãe que fazia com que elas vibrassem. E no ar, as partículas do ar eram transparentes. Transparentes, mas dava para ver que elas estavam ali. Tudo que era vivo também estava conectado ao que não era vivo. Exatamente isso. E exatamente, estavam tudo conectado. Porém, a diferença que eu conseguia perceber, por exemplo, de algo vivo, seja um ser humano ou uma planta, era a vibração dessas partículas. Pelo que você contou, eu posso pensar que, se tudo está ligado, tudo faz parte de uma espécie de unidade, isso meio que quase confere uma vida ao que não tem vida, visto que está ligado ao que tem vida. Muito legal essa sua fala, porque é como se tudo tivesse interligado, porém, as coisas que estão vivas estão ali, né? Como eu falei, exalando ali, sentimento, enfim. Mas é como se as coisas que não têm vida, como o poço, elas também estão ali, estão tudo interligado, mas elas também são importantes, sabe? É como se tudo fosse importante. Essas partículas, elas tinham cores. Elas tinham cores, sim. Inclusive, o que se diferenciava, que eu conseguia notar, era exatamente por isso. Porque elas tinham, mas não é uma cor assim que a gente conhece, que a gente conheça, assim, se eu fosse, o marrom, o azul, não. Era uma cor diferenciada, que ela tinha um tom mais escuro, porque eu conseguia, porque estava ensolarado o dia. Então, estava sol, estava claro, por isso eu conseguia perceber que elas eram mais escuras, sabe? Mas se fosse para mim definir, tipo, era uma cor tal, não, eu não iria conseguir definir.
Essa cor você não consegue definir porque não é uma cor que a gente tem aqui? Não é uma, exatamente, não é uma cor que a gente tem aqui, e é uma cor, assim, mais escura, como eu falei. Mais escura por quê? Porque o dia estava claro. Mas ela era uma escura meio transparente, sabe? E meio que essas partículas, elas se mexiam. Conforme a minha mãe se mexia, conforme ela... Entende? Então, eu conseguia ver assim. A cor era diferente na sua mãe do que no cachorro? Não, não tinha cores diferentes, era tudo a mesma cor. As partículas, tudo a mesma cor. Hoje em dia, a física considera, tem um chamado modelo padrão, que considera que tem, se não me engano, são 13 partículas elementares. Vamos dizer, vamos falar em elétrons, vamos falar em quarks. Essas partículas elementares compõem tudo. Inclusive, a partícula elementar que compõe você e eu é o mesmo tipo de partícula elementar que compõe a câmera que nos filma agora. Isso é totalmente igual ao que você está falando, no sentido de que as partículas físicas são idênticas. Idênticas. Não faz parte do papel da física a vida, né? Isso é o papel da biologia. A física trata da matéria. Enquanto matéria, não há... Se eu olhar para o seu corpo, para o meu corpo e para a câmera, com um microscópio muito potente, eu vou encontrar as mesmas partículas, que é exatamente o que você está falando, só que num nível não material, que as partículas são as mesmas. O que difere é que onde há vida, a vibração é diferente destas mesmas partículas. Mas eu acho isso muito importante. E também o fato de que você é a terceira pessoa, conforme eu falei, que traz este assunto, esta visão das partículas. Uma outra coisa que eu acho interessante é que quando você estava vendo a cena lá de cima, você soube depois que o seu corpo estava gritando. O que nos faz pensar, mas como assim? Se eu não estou no comando, como é que ele está gritando? Eu também me perguntei isso depois, porque a minha mãe falou assim, nossa, eu me assustei, eu achei que você estava morrendo porque você estava gritando. Eu não lembrava de eu estar gritando, então eu me perguntei isso depois, mas... Isso nos faz pensar em alguns caminhos. Um deles seria, será que a consciência sua, ela saiu do seu corpo ou ela expandiu? Ela estava em dois lugares ao mesmo tempo porque alguma coisa estava comandando o seu corpo ali que estava gritando, né? E você estava com uma visão de fora. Como tem pessoas que comentam que durante a EQM elas tinham dupla visão. Sabe, como a médica, a doutora Yvonne Kaysen, que ela estava morrendo afogada, nadando num lago gelado. Quando o corpo dela afundou, ela passou a ver a cena de cima. Só que aí o corpo dela voltou para a tona, ela voltou a nadar, mas ela continuou tendo a visão de cima, enquanto o corpo lá embaixo nadava. E ela tinha a visão dupla, ela enxergava ao mesmo tempo, a partir de cima e a partir dos olhos dela. Essa questão da visão, eu não tive, assim, tipo, as duas não. Ficou muito bem claro para mim que, aquilo que eu falei, quando eu levei o choque, eu já não tenho lembrança nenhuma do meu corpo físico. Você disse que sentiu que ia morrer. Sim, no momento que eu levei o... É aquilo que eu falei, é tão estranho falar, porque quando eu trisquei, que eu vi o meu dedo pela última vez, isso já me veio. E automaticamente eu já estava me vendo de cima, mas ainda assim deu tempo de eu olhar para o meu dedo e saber que eu estava morrendo. E quando você percebeu que estava morrendo, qual foi o sentimento que brotou em você? Desapego? Isso é natural? Medo? O sentimento foi de, por incrível que pareça, assim, eu fiquei, sabe, tipo, caramba, eu tô morrendo, sabe? Caramba, eu tô morrendo, mas eu não tive medo.
não tive sentimento, assim, de medo, só de exatamente isso. Cara, tô morrendo, sabe? É de despedida mesmo. É difícil saber se você, antes disso, você teria medo da morte. Talvez, muito provavelmente, você nem pensava nisso. Eu não sei dizer se eu tinha medo, né? Porque eu não pensava nisso. Mas, a partir dessa experiência, eu percebi, assim, que eu fui ficando mais sensível a algumas coisas. Mas eu não tinha a noção, assim, tipo, foi depois da experiência. Eu não tinha essa noção. Porque, às vezes, acontecia algumas coisas comigo que eu contava para minha mãe, porque era a única pessoa que... Eu era criança. E ela não dava bola. Então, eu deixava para lá, porque também... É tanto que eu fui parar para pensar sobre isso e sobre o que foi aquilo que eu vi e o que era aquilo muito tempo depois. Eu vou querer que você me conte, que eu sei que tem duas experiências muito interessantes. Mas antes eu queria te perguntar, hoje você tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte, inclusive eu vejo a morte, assim, como algo bom. Por incrível que pareça, assim, as pessoas... Inclusive eu trabalho sobre... A gente fala um pouco sobre isso, sobre a questão da morte e tal, em temas filosóficos, mas eu, particularmente, não tenho medo nenhum e eu acredito que é algo absolutamente natural, assim como a vida. Sim, natural, mas as pessoas que acham que quando morreu acabou, também acham natural. A morte não é o fim. Eu acredito que talvez seja uma outra dimensão, talvez, uma passagem. Eu não tenho embasamento para falar sobre isso, né? Mas é difícil, é complexo falar sobre um assunto, né? E eu acredito que o que vai fazer, o que vai diferenciar, talvez, as atitudes que as pessoas têm aqui em vida. Quando você estava fora do corpo, você se sentiu leve, sem peso? Quais as sensações que você teve? Então, quando eu estava me vendo lá de cima, a primeiro momento eu não tive percepção de corpo, mas aí depois que foi se expandindo, que eu comecei a ver as partículas, eu não tinha peso nenhum, e era maravilhoso, porque é como se eu estava leve, mas eu não tinha corpo, eu olhava para mim, para eu lá embaixo com a mão, eu via o meu corpo lá, mas lá de cima eu não tinha corpo. Você consegue perceber que naquele momento você teve acesso a um outro tipo de conhecimento, como se você tivesse, quando você estava lá, uau, aqui parece que eu sei muito mais do que quando eu estou lá embaixo? Sim, exatamente. Tanto que você perguntou se a questão de ser criança, não. Quando a gente é criança, a gente é limitado, né? Nós somos limitados, assim, até pela infância, enfim. E lá eu tinha a noção de que eu estava tendo acesso a muito conhecimento. Enfim, era uma grandiosidade, assim, né? De coisas que eu conseguia visualizar. Então eu tinha consciência de que eu estava tendo, assim, mais informações, assim. Vamos agora seguir em frente. Você tem duas experiências que eu acho que seria muito legal você compartilhar com todos também. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Franciele, onde ela conta pra gente outras experiências e também responde as nossas muitas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?